né, que 3 décadas como passam rápido. Começou porque meu pai era arquiteto e eu queria, de certa forma, seguir o caminho dele e acabei inovando toda uma questão de trabalho adiante dos ensinamentos que ele me deu. Ele me deu os fundamentos e a partir daí a gente foi tornando o profissional arquiteto num escritório de arquitetura. Ficou bem estruturado para poder atender os players maiores do mercado, junto com programas de computação, que tem a plataforma BIM, como o projeto sendo construído no meio virtual para depois se tornar real, físico. Eu acabei escrevendo um livro com as melhores, tendo que, na minha cabeça, que seria um manual das melhores práticas de projeto. Então, é uma cidade de prédios, de servidores focados em inteligência artificial. Meu cliente fabrica piscinas. E no Brasil, então, esses impostos, sei lá, que equivaliam a 40%, os impostos caíram a 2,5% na época. São 30%. 30% é o quê? O lucro que ele colocou no bolso. Today we sit down with Thomas Berger, 36 years designing over 2.5 million square meters for giants like Coca-Cola and Aurora, who reveals the hidden strategy that's transforming industrial architecture. Stay until the end to discover his counterintuitive approach to AI that's changing everything. This is the Inevitable Cast, sponsored by Inevitable Flow, where architecture meets intelligent automation. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, uma consultoria especializada em ajudar empresas de arquitetura, engenharia e construção a conquistar um fluxo previsível de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos. Através de soluções de inteligência artificial, a Inevitable Flow combina prospecção estratégica com automação para que empresas aumentem sua receita sem depender apenas de indicações incertas ou da necessidade de contratar grandes equipes. Para saber mais e agendar uma consulta gratuita, basta clicar no link na descrição desse episódio. Hoje, nós recebemos no Inevitable Cast o arquiteto e urbanista Thomas Berger, fundador da Berger Arquitetos, escritório com mais de 36 anos de atuação e referência nacional em projetos industriais, logísticos e corporativos. Sob sua liderança, a empresa já projetou mais de 2,5 milhões de metros quadrados, assinando obras para gigantes como Vinícola Aurora, Todeschini, Bunge, PPG, Steel, CBC e Fenza. Thomas também é autor de publicação sobre arquitetura industrial e logística e defende uma abordagem que combina inovação, eficiência e sustentabilidade para transformar visões em espaços funcionais e inspiradores. Thomas, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Você fundou a Berger Arquitetos em 1989 e já está há mais de 3 décadas liderando o escritório. Como que foi esse início e quais foram os principais aprendizados ao longo dessa jornada? Pois é, Guilherme, é prazer estar aqui com você e sendo enxergado também por todo esse público mundial, eu diria, né? Então, é um prazer realmente. E aí eu até fico surpreso, né, que 3 décadas como passam rápido. Mas a história começou porque meu pai era arquiteto e eu queria, de uma certa forma, seguir o caminho dele e acabei inovando toda uma questão de trabalho adiante dos ensinamentos que ele me deu. Ele me deu os fundamentos e a partir daí a gente foi tornando o profissional arquiteto num escritório de arquitetura, e aí ficou a empresa em crescimento mais acelerado. Então ficou bem estruturado para poder atender os players maiores do mercado, junto com programas de computação que tem a plataforma BIM como base, e essa plataforma BIM, com diversos programas interativos, faz com que todas as disciplinas de projeto se comuniquem e facilitando também uma visualização do que vai ser a obra, ou seja, o projeto sendo construído no meio virtual para depois se tornar real, físico. Bacana, muito legal.
Cara, Thomas, nessa jornada, né, igual você falou aí, foi um processo onde você passou da pessoa arquiteto para a empresa de arquitetura. Eu quero te perguntar, hoje em dia você se vê mais como arquiteto ou como empresário? E se você puder também dar uma noção de como é o seu dia a dia hoje para a gente, seria muito interessante também. Então, como o escritório cresce, a gente acaba se tornando um empresário com especialização em arquitetura e acaba tendo que também tomar decisões na área de engenharia, contabilidade, é, podendo enxergar um pouco de cada advocacia, direito tributário, direito imobiliário, tudo em função da quantidade de profissionais que fazem o board num empreendimento. Então, são situações que a gente vive aprendendo todos os dias com essa equipe, né, com esses profissionais que se alteram de acordo com o perfil de cada obra, com o perfil, com o tamanho da obra, né? Tem obras de médio porte, grande porte, de complexidade menor ou de complexidade maior. Obras desde trabalhar com aço, movimentação com aço, vamos dizer assim, empresas que trabalham no setor alimentício, tipo a Fenza, Coca-Cola, né? Setores de armas, tipo Taurus Armas. Então, tem N, setor moveleiro também, com a Toda Skin, tintas da PPG, muitas empresas americanas que a gente atende e atendeu em sinergia com a quantidade de relacionamentos que existem já há mais tempo entre nesses dois países, Estados Unidos e Brasil. Então, meio disso aí que a gente tem que ser um pouco de tudo, tem que enxergar um todo para poder dar a orientação adequada ao cliente. Exatamente. Não só o cliente, como os seus funcionários também, né? Você tem que entender um pouquinho do todo para poder conseguir orientar todo mundo, né? O empresário, ele, de certa forma, ele tem que usar muitos chapéus e faz parte da jornada do empresário, né? Você mencionou nomes de peso aí agora nessa sua resposta aí. Eu queria entender, com um portfólio tão impressionante de empresas que você atende, você pode destacar algum projeto recente que vocês têm trabalhado? Então, nós fizemos recentemente a ampliação da Taurus Armas e atualmente estamos trabalhando na ampliação de uma fábrica em Maringá para a Fenza Coca-Cola, com mais de 30 mil metros quadrados. Então, isso associado a outro escritório de até maior porte que o nosso, porque são joint ventures que a gente faz para atender um projeto que precise várias equipes atendendo ao mesmo tempo. Então, não é só uma equipe que consegue lidar com vários prédios ao mesmo tempo. Então, começa a se fragmentar de quatro em quatro prédios e aí cada equipe vai sendo mais responsável por uma parte desse projeto maior. Então, são Entendi. estratégias que a gente adota com as equipes e depois revisa o trabalho e, em cima das normativas da lei, em cima das melhores práticas de projeto, em cima de, né, desde PPCI, que é cuidado dos bombeiros com rotas de fuga. Então, tem uma série de requisitos, né, questão estrutural, questão funcional, questão logística, em alguns casos, que envolvem caminhões, pessoas, fluxos de produtos, fluxos de pessoas, né? Então, é uma diversidade de variáveis que não só consegue ter um olhar mais abrangente quem já passou por essas atividades e já acertou e errou, né? Então, já Exato. sabe o que dá certo e não vai errar de novo. E são quilômetros rodados, né? Metros quadrados construídos e projetados. E aí, colocando já um gancho, eu acabei escrevendo um livro com as melhores, tendo que, assim, na minha cabeça, que seria um manual das melhores práticas de projeto, para poder comentar junto aos colaboradores. Olha, nós estamos nesse estágio aqui, nós precisamos cuidar desses itens aqui. Porque nos Estados Unidos tem uma maior padronização em função das casas, das residências, e não tanto das fábricas. E aqui não tem muito essa padronização de materiais, né? E aí, por não ter padronização de materiais, complica de uma forma executiva, que acaba levando um pouco mais tempo para fazer cada prédio.
enquanto que lá é mais uma produção em escala, mais seriado. Por outro lado, aqui estimula a criatividade, seja a criatividade para o acabamento, para o visual, para o desejo do cliente, e até usando alguns materiais padronizados, mas tendo essa liberdade criativa para poder chegar num design diferente. E esse livro acabou também servindo como bibliografia em algumas cadeiras de universidades e serve também como uma referência em visitas comerciais aos clientes. Então, é um legado que acabei deixando. Meu pai já faleceu há um bom tempo atrás, e aí eu sempre digo, no final do livro tem um capítulo, se ele não tivesse me ensinado tudo que eu aprendi, eu não teria conseguido nem escrever esse livro. Então, isso é uma coisa de pai para filho que foi bacana, assim, de ter experienciado. Muito interessante, Thomas. Qual o nome do livro? Pode falar mais uma vez, se alguém que está interessado. Pensando a arquitetura industrial e logística. Então, isso se encontra na Amazon, nas outras livrarias aqui do Brasil e existem exemplares que foram para as bibliotecas dos Estados Unidos, enviados pelo editor. A editora é de São Paulo, é a JJ Carol. Também no site deles tem livros à venda. E esse editor, o filho dele mora em Nova York. Então, também fizeram questão de colocar em algumas bibliotecas das universidades dos Estados Unidos, que eles já têm alguns convênios. Então, ele Legal. é em português, mas não fiz versão em inglês, porque entendi que ia ser mais regional aqui. E agora me vem a pergunta, ao escutar tudo isso, por que você, no caso, decidiu se especializar no mercado de arquitetura industrial e logística? E eu gostaria também que, né, nessa resposta, você me dissesse também o que diferencia o modelo de trabalho de vocês dentro desse setor hoje em dia. Então, meu pai, no início, ele era professor na universidade, e aí ele acabou, através dessa janela, dessa vitrine, sendo convidado a fazer o projeto de uma indústria através de uma construtora. E aí a primeira indústria essa foi a Tintas Renner, que é agora adquirida pela PPG, que é a indústria americana. E essa primeira indústria serviu de referência para as outras. Ele acabou, então, sendo reconhecido por essa empresa, por esse trabalho, e aí, naturalmente, começaram a surgir outras indústrias que eram, assim, um momento pulsante aqui no Brasil de expansão das indústrias. Também o irmão dele era presidente de uma outra indústria que hoje se chama TDK Siemens. Houve também essa oportunidade de fazer alguns serviços por lá. Então, o relacionamento foi se desenvolvendo nesse ramo e eu também gostei desse segmento porque os vãos são maiores, o cliente é um cliente profissional, então não é exatamente um trabalho residencial, ele é profissional, então assim, o contexto mais dedicado ao retorno que aquela indústria vai ter que ter, seja pelo prazo que vai ser entregue o prédio, seja pela funcionalidade que o prédio vai ter. Então, são outros conceitos diferentes de edifícios, ou de casas, ou de condomínios, ou de loteamentos, né? E isso me agradou por esse lado de fazer projetos industriais, e o meu trabalho de diplomação na faculdade foi uma fábrica. Aí passei com 10, passei com nota máxima, porque justamente eu gostava muito de fazer, então foi um Já prazer tá, fazer esse trabalho, né? Então é, é isso que me levou para esse caminho. legal, muito, muito interessante mesmo. E desculpa, e o que acabou me diferenciando é que, como eu acabei conhecendo muitos fornecedores dessa área, de grandes vãos, seja em concreto, seja em metálica, essas empresas também são profissionais que conversam no mesmo vocabulário. E aí me identifiquei com esse pessoal que trabalha com grandes vãos, que trabalha com projetos, por vezes, desafiadores, e com tecnologias que vão se inovando também, tipo Sim, vigas que têm concreto protendido, né, com concreto com aço protendido.
né? Estruturas metálicas espaciais que começam a vencer cada vez um vão maior. Então, na minha cabeça começou a se moldar um projeto estrutural que faz a base desse projeto arquitetônico. E aí, às vezes, se confunde arquitetura com engenharia. Por isso que eu te comentei antes que eu vou entre arquiteto, empresário, engenheiro, advogado, contador. Eu faço um misto, porque a gente tem que estar enxergando diversos tópicos, sem necessariamente entrar a fundo, e para isso, sim, temos equipes com projetistas, especialistas, né? Cada um com o seu perfil para atender o melhor resultado para o cliente. Legal, interessante. E é correto assumir que hoje em dia a maioria dos seus clientes eles vêm por meio de indicação e relacionamentos que você já tem, com base em todo o histórico que você já existe no mercado? Ou existe alguma outra avenida que você obtém clientes hoje em dia? A questão da mídia digital, ela, por porte dos projetos que a gente faz, que são de grande vulto, de milhões de reais, milhões de dólares, só a mídia não é o portal exatamente, mas as pessoas que circulam no LinkedIn, no Instagram, né, que enxergam o nosso site, que recebem algum e-mail com nossas mídias ali expostas, né? E nesse meio digital estão inseridos esses fornecedores, então eu não posso, eu tenho que dizer que não é uma venda de um produto tipo Mercado Livre, mas sim de um serviço que é para gerar um produto que vai ser real e que é uma coleção de fornecedores que vão estar unidos para isso. Então, por vezes, nós fazemos gerenciamento de obra, a gente faz um suporte para o cliente, onde que a gente pode captar o recurso financeiro, a gente pode gerenciar todos os processos, desde escolher uma construtora e escolher determinados fornecedores de estrutura e outros paretos mais importantes, tipo de cobertura, se vai ter iluminação e ventilação natural. Então, qual é o tipo de piso, carregamento do piso, se tem docas, se a parte interna vai ser para logística e tem estanterias, e qual é o peso disso aí. Então começa a dar uma filtrada nos fornecedores. E aí a mídia ajuda a divulgar e levantar interesse das pessoas, e assim como às vezes nós indicamos as empresas, elas também nos indicam. Então acaba sendo uma questão de relacionamento, né? Sim. Nesse meio, entrou a IA, e aí a IA, ela não para nós, ainda não promove uma aceleração de venda, de nos expor, né? Mas ela colabora, eu tenho IA paga até, colabora na melhoria da estruturação dos documentos. Então, como que era um documento e como que o documento pode ser melhor? Como que era uma apresentação comercial e como que a apresentação pode ser melhor? Quais são, uma pesquisa de parâmetros de uma determinada região, quais são os parâmetros que eu quero pesquisar? E ela me relaciona quais os parâmetros que estão na lei publicamente descritos. Mas Sim. existem outros parâmetros que não estão na lei ou não estão divulgados. E aí o relacionamento interpessoal, fundos de investidores e tal, tem regras que nem sempre estão publicadas e ela não tem acesso. Então fica aquele olho no olho que sempre vai ficar valendo, enquanto nós humanos ainda estivermos, né, na frente. Bom, mas eu acredito que a IA, ela não é capaz de fazer todo o trabalho do ser humano. Ela é capaz, talvez, de fazer 80% do trabalho, mas os 20% tem que ser feito pelo humano, e esses 20% eles vão corresponder a 80% do valor que é gerado. É isso que é o pensamento que eu tenho por trás da IA. E eu acho que você até já tocou nesse assunto dessa minha pergunta, mas eu vou fazer ela novamente para te dá a possibilidade de expandir um pouco na sua resposta. Você acredita que a inteligência artificial hoje ela pode apoiar arquitetos e engenheiros em tomadas de decisão ou talvez geração de propostas mais rápidas e no dia a dia da obra, do projeto? A IA, ela, que nem você falou, os 20% que pensam,
estrutura, que pensam design, que pensam layout de um cliente bem específico, ela não consegue, assim, ter a inteligência tal que faça o que nosso cérebro manda. Ela sim, não anda sozinha. Ela pode andar sozinha. Outras interfaces que não são exatamente arquitetura e engenharia. Ela pode pegar um carro remotamente e ir de um lugar a outro, né? Porque segue um endereço colocado de partida, um de chegada e um sistema que segue o GPS e vai e toda aquela segurança. Ok. Isso aí eu diria que é quase 100% IA, se, se a gente for pensar, né? Só que no nosso ramo, realmente, o que ela nos proporciona é perder menos tempo com a estruturação das ferramentas que a gente está usando, para ter mais tempo para revisar, conquistar novos mercados, fazer podcast. Então, em vez de eu estar daqui a pouco desenvolvendo um documento, eu estou aqui falando contigo. E isso alavanca contatos, relacionamentos. Por vezes, um resultado não satisfatório, se a pessoa não escrever o prompt corretamente ou não tiver a criatividade para desenvolver aquele prompt de acordo, mas se conseguir escrever o prompt mais próximo possível que ela consiga colaborar, ela te entrega um resultado muito legal. Então, por exemplo, pessoal assim de fazer um croquis, faz um croquis, seja residencial, seja industrial, e aí lança esse croquis e diz para a IA, revista com ACM, revista com Ascortem, proponha vegetação junto, coloca um espelho d'água. Então, ela pega aquele desenho básico lá e te entrega uma foto realística. Teoricamente, tiraria o trabalho de quem faz maquete 3D. Só que, novamente, não entrega exatamente aquilo que tu quer. Ela entrega algo que tu vai partir como referência, se o cliente deseja algo naquele sentido, para daí se montar o projeto, montar a ideia, o pessoal da maquete interagir com os efeitos lá que tem que fazer para entregar o produto final para o cliente, né? exato. Esse é o caminho que eu, assim, apesar de ter experiência e ser mais avançado na idade em relação a muitas outros profissionais, consigo ir acompanhando junto as tendências, né? É, graças a Deus, porque tem pessoas que ficaram para trás, não conseguem se adaptar, né? Então, eu fico feliz comigo mesmo de poder ir acompanhando esse desenvolvimento, né? E conversando com as pessoas e absorvendo os novos conhecimentos e tirando vantagens e soluções dessas novos softwares. Sim. Eu, de antemão, já te parabenizo pela proatividade na adoção de tecnologias e inovações, e isso, mais uma vez, vem para mostrar que você está há 36 anos no mercado não é à toa. É porque você, de fato, está sintonizado com o que está ao seu redor e as tecnologias e os avanços, e você está procurando trazer isso para dentro da empresa de alguma maneira ou de outra para poder melhorar o trabalho, melhorar a entrega, melhorar a experiência, tanto interna quanto externa. Parabéns pela iniciativa, por ter essa noção. Isso que você falou agora é muito atual, faz muito sentido. Muitas empresas ainda hoje em dia estão, né, naquela, será que vale, será que não vale? E nessa indecisão elas acabam, de fato, ficando para trás. E eu acho que assim, né? Eu tive uma recente podcast que eu comentei, falei de IA com um convidado, e ele me falou uma frase que foi bem interessante. Ele falou: quem não está usando IA está ficando para trás, mas quem está usando a IA não está tão na frente assim. Né? Então, assim, é um momento ainda onde a tecnologia ela está desenvolvendo, ela muda constantemente. Então, até para, às vezes, as próprias empresas que usam IA hoje em dia, se elas não continuarem se sintonizando com as novas inovações, elas podem estar ficando para trás também, mesmo usando o IA que existe no momento atual, né? E você acha que a IA ela pode ajudar empresas
de arquitetura a lidar com prazos apertados, mudanças regulatórias, talvez assim expectativas crescentes, né? Você falou dos clientes corporativos, porque eles conversam em retorno no investimento, né? Eu vou, quanto que custa aqui, quanto que eu vou ganhar aqui, e tudo que está no meio aqui é o que você tem que me mostrar e me convencer que isso é válido. Então, você acha que a IA ela agrega valor nesses pontos hoje em dia para empresas de arquitetura? Antes de responder essa pergunta, eu queria colocar que eu ainda sou um pouquinho reativo às inovações, em algum momento inicial, e a minha esposa, ela tem a cabeça bem aberta e ela diz, olha, vamos para a IA que a gente tem que começar a isso aí. Então, eu devo os créditos a ela também. E aí, ela começou a participar de cursos e tal. Então, aí acabei conversando também com outra pessoa, ele comentou, e aí eu despertei. Ah, vou ver um videozinho, que nem a gente está vendo esse vídeo aqui, fazendo esse podcast. Acabei vendo um outro lá do Sérgio Sacani, daí eles, olha, IA funciona assim, pá, olha que barbado, não sei o quê. Então, acabei dando os créditos para ela, para eu poder ir para frente, e a partir disso, aí eu enxergo uma vantagem e acelero, né? E aí, Sim, respondendo a tua pergunta, é caso a caso, muito caso a caso. Tem momentos que tu consegue, novamente, vai da criatividade da pessoa, de saber como que pode usar a IA a teu favor, porque a gente não sabe exatamente todo o potencial que ela tem. A gente exato. não tem um exemplo claro disso. Então, a gente que está criando exemplos que precisam ter um tempo de ensinamento dela, de onde buscar isso. Mas um exemplo, né? O cliente diz assim, eu quero saber em qual região que eu vou posicionar a minha fábrica. Então, quais são os impostos, quais são as premissas públicas, né, que vão permitir ter vantagem ou não. Se elegem algumas cidades e se colocam alguns parâmetros, tipo, qual é o custo do imposto ISS-QN, imposto municipal, qual é o estadual, qual é o federal, quais e assim são vários parâmetros. Assim como também, por exemplo, pensar em ir para o Paraguai, fazer uma fábrica lá, qual é o regramento lá? Por que vale a pena? E vale a pena sair do Brasil para fazer isso? Então, Sim, são questões que, por exemplo, eu peguei a IA e criei uma empresa, faz de conta lá, tal, de tecidos, e me diga quais as vantagens disso. E ela, criei empresa tal, não sei o quê, e eu tenho tais, tais, tais vantagens, e fez um livro das vantagens, né? Então, exato. aí a gente coloca um exemplo prático disso, uma conversa com um parceiro ontem, dizendo, olha, meu cliente fabrica piscinas. E no Brasil, as piscinas têm uma taxação muito grande sobre os materiais. Então, esses impostos, sei lá, que equivaliam a 40%, resolveu montar a fábrica dele no Paraguai, os impostos caíram a 2,5% na época. Agora, daqui a pouco é 10%. Só de pensar que de 40 para 10 são 30%. 30% é o quê? O lucro que ele colocou no bolso. Então, Exato. é uma tomada de decisão de empresários que movem empresas para onde eles entendem que tem vantagem, tendo que pode ter portar depois e tal. Então, é uma casualidade de falar isso aí, porque são exemplos que ocorreram agora muito recentemente, né? E aí, a IA vem no sentido não exatamente da profissão arquitetura e engenharia, mas sim do contexto do processo em que eu estou inserido do segmento industrial, logístico, corporativo. E Sim, que, no final das contas, são números, porque vai ter o payback da empresa, vai ter o lucro que ela gera, né? E vai ter a quantidade de empregos que ela necessita ter, além da indústria 4.0, que é a automatização dessa indústria. A gente está muito próximo entre os números e a concepção do design e do 3D da coisa. E aí, tudo isso impacta no nosso trabalho, né? com certeza, muito bem respondido.
Você mencionou, né, alguns desafios da indústria, né, como a localização, como essa questão de impostos, né, e tomadas de decisão que são de fato muito importantes e que vocês podem auxiliar, né, com IA ou sem IA, mas de certa forma vocês é, participam, têm um papel fundamental no assessoramento, né, desses profissionais, dessas indústrias, e com essa proximidade que você tem dentro desse setor agora, com os tomadores de decisões, com os empresários, quais são, você diria, os maiores desafios para projetar esses espaços industriais e logísticos no Brasil hoje? Tem as condições climáticas, assim como nos Estados Unidos tem 6 meses para projetar e 6 meses para executar, então eles usam 6 meses de inverno para projetar e 6 meses de setembro, de primavera, verão, para executar. Então, eles investem muito mais em projeto para poder executar no menor tempo possível, em função da condição climática severa que tem por aí. E até a Sim, padronização de residências, em função de furacões, que demole tudo e refaz rapidamente toda aquela comunidade, né? Então, aqui começou a também ter mais chuva, mais vento, sabe? E aí começou a impactar nos prazos e aí de obra, né? Então, a forma de fazer o projeto, a metodologia de fazer o projeto, de perder menos tempo com o projeto, na realidade, e depois também procurar racionalizar a construção e trabalhar com algumas estratégias que deixam o terreno mais drenado, mais seco. Então, da parte do projeto, a gente começa orientando o cliente num plano diretor, que é como que a fábrica se distribui no terreno, e esse plano diretor acaba enxergando também a infraestrutura de energia, de água, de esgoto, de distribuição dos prédios, e também verificando que as águas pluviais, né, da chuva, elas devem sair, ficar fora dos prédios, elas devem ser enviadas para as divisas do terreno. Então, de que forma que isso é conduzido na morfologia do terreno? Então, são situações que fazem, desde o projeto, uma concepção, que lá na obra se procura, junto ao construtor, a gente fazendo gerenciamento de obra, orientar que no orçamento foi previsto uma verba para secar o terreno, criar espinhas de peixe, rachão, que são pedras daqui mais granuladas, para que a água fique abaixo do nível de trânsito de veículos e das peças que têm que ser montadas. Então, no projeto, tem uma ação que manda lá para a obra, uma estratégia justamente para combater a condição climática que é a chuva. Então, choveu para a obra. Não, se ela estiver o mais seca possível, então consegue retomar no menor prazo possível. São situações que cada construtora tem também seu aprendizado, sua experiência, suas estratégias, né? E fazem também, a gente vai aprendendo com as outras pessoas também. Então, são e desafios, o próprio cliente às vezes tem desafios, né? Em relação aos programas, tipo, sei lá, túneis de tiro, que não pode sair ruído, então tem que tratar de acústica. Aí como fazer isso? Então são histórias muito longas, eu acho, para te contar num precisamos período. do segundo episódio. Isso aí, tem muita história para contar aqui. Ah, eu imagino, eu imagino. Existe algum. Vou te perguntar, vai ser duas perguntas em uma, tá? Eu quero tentar entender o que você acha que mudou no mercado da arquitetura industrial desde que você começou, lá em 1989, e se você pode compartilhar algum projeto que te marcou como profissional nessa jornada. No início, o programa, o software era AutoCAD. Então, o AutoCAD é um programa tipo planificado. E as linhas que tu desenha ali são planas, né? Então, e para enxergar o 3D, fica difícil para a equipe fazer o esforço em chegar ao 3D. Atualmente, tudo é no BIM, tudo é modelado em 3D. Então,
os modelos se levantam rapidamente e podem ser alterados também um pouco mais rápido, totalmente parametrizados, gerando um modelo que pode ser seccionado em corte, seccionado em planta, procurando achar onde que poderiam ter falhas ali, né? E melhorias. Então, a questão do programa em relação ao desenvolvimento e a rapidez de como fazer um projeto e a assertividade e a comunicação entre as partes na obra, né? Até o fato de, daqui a pouco, poder esse programa estar no celular, chegar na obra e mostrar em 3D. Eu diria assim que teve um projeto grande, o projeto da Todeschini, com 55 mil metros quadrados, realmente uma obra de porte, mas também teve no mesmo ano, casualmente, da Bunge Alimentos, um prédio de pesquisa da excelência, Centro de Excelência de Pesquisa do Soja, que é como pegar o soja e transformar em margarina, em manteiga, em salsicha, sabe? Sim, Então, negócio impressionante, né? E é, aí era um prédio que reunia uma cozinha experimental, um protótipo de uma fábrica, um auditório com tradução simultânea, e o auditório ainda era circular, e cada cadeira ia subindo em altura e também dissociada uma da outra. Aí nunca tinha uma cabeça na frente, sempre estava a pessoa enxergando todas ali. Então, também um hall em comum, assim, que todos se encontravam, um bate-papo, né? Ou aquele network que se faz. Nossa, mais um laboratório de pesquisa, e tudo junto no mesmo prédio. E também a área administrativa da empresa. Isso aí é um outro projeto bem interessante. Tá, ele está na capa do nosso livro, né? E, ultimamente, o projeto da Vinícola Aurora, que é uma vinícola que trabalha com sucos, vinhos, champanhe, eles fizeram uma ampliação e aí nós fizemos os projetos e acabamos fazendo uma concorrência da parte estrutural. E nessa parte estrutural de concreto e metálica, nós conseguimos, na época lá, economizar 2,5 milhões, nitidamente nos números, à frente nos números, como os melhores índices para determinadas empresas em modulação, em acabamento, em prazo de entrega. Então, uma série de requisitos que nós avaliamos e ainda com menor valor. E esse valor, a diretoria dessa empresa resolveu investir na fachada. Então, que não teria nada assim demais a fachada no primeiro momento, mas foi para um outro nível, né, usando aço Cortem, placas de aço Cortem, que é um material que ele é colocado como aço, mas depois ele pega uma umidade e ele vai ficando oxidado. Cada placa tem uma história diferente de oxidação, então cria uma fachada totalmente flexível no visual, quanto à luz do sol, a incidência do sol, incidência ou se tem nuvens, então ficou uma coisa bem bacana. E essa fachada foi para a internet, sim. Então, eu peguei a linha de pensamento. A fachada, por se tornar bastante interessante, porque é o primeiro prédio num caminho dos vinhedos, é um caminho para as demais vinícolas, então é a fachada que é um portal de entrada para esse mundo do vinho, né? Então ficou bacana também nesse sentido. Assim como houve um outro cliente que ainda não foi adiante, porque falta a etapa de captação de recursos, mas também está situado em Coruperi, lá em Alagoas, que é uma região turística e de praias com pessoas de alto nível de posses, né? Então, transitar por uma fábrica assim fica esquisito. Então, se você procurar isso na internet ali, no nosso site ou no Instagram, vai ver um Mercosul, que se chama lá o nome da empresa, que é uma fachada visual de velas de jangada, misto com cor de cobre, que são os motores elétricos,
misto com cor do mar, que é um meio esverdeado, um espelho d'água para criar um microclima, porque lá é muito quente também. E aí a gente vem um outro assunto, que eu já vou me adiantar, que é a questão da sustentabilidade do prédio. Como que o prédio se coloca em relação à regionalização de clima, que é muito quente ou muito frio, né? Ou tem todas as estações do ano. Então, nós fazemos os prédios de forma a terem um isolamento térmico na cobertura e também acústico, terem iluminação e ventilação natural, terem sistemas automatizados de abertura e fechamento de venezianas, que são comandados por sensores que enxergam o quanto de gás carbônico tem dentro da empresa, tudo para promover o bem-estar do colaborador e, com isso, aumentar a produtividade dele, ele se sentir com saúde, porque o colaborador, tendo saúde, está trabalhando, não tendo saúde, fica Exato. afastado. É, No livro, também, nós comentamos dos quatro elementos, que é o solo, o ar, o fogo, que é o sol, e a água, que é a chuva, ou o mar, ou a água que vem do solo. Então, são vários requisitos lá que é bem interessante de enxergar no livro, que é como é que a gente enxerga o todo, levando em conta a natureza versus obra. O elemento construído não é a natureza, ele é artificial. exato. Como que a impermeabilização da cobertura, a impermeabilização do pátio tem que ser compensada de outras formas naquele terreno. À medida que a gente vai encaminhando aqui para o final desse episódio, eu queria perguntar para você o seguinte: quais são os próximos passos para Burger Arquitetos? Novos mercados, novos tipos de projeto, alguma expansão geográfica? O que está no forno para vocês aí nos próximos 6 a 12 meses, no futuro próximo? É o nosso foco de trabalho atualmente. Ele é o gerenciamento, seja de projetos, seja de obras, através do meu trabalho e da engenheira Valéria, que é minha esposa, também está sempre junto comigo aqui, dando esse suporte técnico. Então, esse trabalho dessa nossa dupla em relação a escritórios que possam dar suporte na parte de engenharia, né, a suporte de concorrência para as obras, onde se detectam onde que tem as oportunidades de melhoria dos processos e economia também para o cliente. As vertentes que aparecem de diversas formas pela ampliação do nosso relacionamento em relação não só às indústrias, mas a loteamentos que daqui a pouco vem me perguntar, vem cá, tatuaria fazendo um loteamento de grande porte, então já fica interessante porque justamente são grandes desafios. Então, a nossa meta aqui é trabalhar com grandes desafios, grandes soluções e com vertentes diversas que venham a acontecer. Tem fusões e aquisições também, que é uma pequena parte que vem acontecendo. Também clientes, eu tenho essa fábrica aqui, eu quero vender, tu conhece alguém que queira comprar, né? E a gente acaba conversando com um com o outro e às vezes tem uma relação. E assim, uma série de situações que até quando eu fui aos Estados Unidos, já fui 3 vezes, acabei conversando também com o escritório de arquitetura em Chicago, na época, e eu enxerguei lá algumas soluções que iriam acontecer aqui 20 anos ou 30 anos depois. Então, foi bacana ter essa integração, mesmo que muito rápida, mas para poder abrir a cabeça e enxergar que não é só arquitetura, não é só engenharia, e sim é um mundo de oportunidades, de negócio, que pode, de uma forma que eu não entendi exatamente ainda, mas estou no caminho, que a IA pode colaborar para acelerar isso também na sequência.
muito legal, muito bem colocado. E eu queria perguntar para você agora, é uma pergunta, ela é meio abstrata, tá? E eu acho que você vai até gostar. Se você pudesse passar uma varinha mágica e resolver um obstáculo que hoje trava o crescimento ou a eficiência do escritório, o que seria? Mas eu diria assim, eu não digo que trava o escritório no sentido de não proporcionar que o escritório se desenvolva mais rápido. São a burocracia do poder público de poder enxergar uma forma mais objetiva e mais assertiva o que está sendo colocado pelos profissionais, de forma a fazer as liberações, né, Sim, de forma mais ágil, para poder os investimentos acontecerem antes e poder acabar gerando mais impostos, gerando mais empregos, gerando até trabalho para nós mesmos. Então, eu diria que os últimos 10 trabalhos nossos têm um pouco de meio ambiente travando, e não que a gente é contra o meio ambiente. Não, a gente quer que apenas que os profissionais que estejam lidando com essas informações enxerguem que as soluções que a gente está entregando ou querendo entregar, ou que precisem ser entregues, sejam adotadas e que depois sejam fiscalizadas. Então, isso é uma questão que está criando uma morosidade e, e aí acaba atrapalhando um pouquinho o fluxo de trabalho geral, não só meu, mas de N empresas por aí. eu acho que essa sua resposta ela seria a resposta de diversos outros arquitetos e pessoas que lidam com órgãos públicos e liberação de licenças e tudo mais. É tudo muito burocrático e moroso, né, no Brasil. E olha, eu digo que em conversas que eu tenho com outros profissionais nos Estados Unidos até, isso é também uma dor lá, né? Então, assim, a gente vê que apesar do Brasil ser sim moroso e ineficiente de certas formas, essa dor ela existe também em outros países, né? Tomás, para fechar, eu queria entender que você falasse agora no âmbito né, positivo, quais são as oportunidades que você enxerga no futuro da arquitetura industrial e logística no Brasil? Eu diria que tem diversos empreendimentos chegando, especificamente aqui na região sul. Tem região sul Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Santa Catarina está bem desenvolvido, Paraná também, e Rio Grande do Sul está um pouco mais travado por algumas situações dessas que eu comentei. Não tiro o mérito dos profissionais de análise criteriosa do meio ambiente. Até houve uma enchente forte aqui. Então, o que tem de empreendimento bacana para chegar aqui é uma cidade que eles chamam Scala EA City. Então, é uma cidade de prédios de servidores focados em inteligência artificial junto a um polo distribuidor de energia. Então, é um tipo de exemplo que, que tem a ver tudo passando por aqui de inteligência artificial, junto com energia combinada com energia limpa, que são aerogeradores que tem no nosso litoral, né? E o outro empreendimento é fábrica de chips também, que estão sendo tá sendo implementado aqui, né? Então tem uma série de indústrias novas chegando que vão colocar o Rio Grande do Sul numa outra ótica mais futurística, né? Mesmo que eu não faça parte desses projetos, mas eu conhecer e entender que isso vai sair, que não é só uma montadora de carros, mas sim é uma parte de empregos que tem que ter educação por trás, tem uma SAP por trás, tem a Oracle, tem vários players fortes, né? E vão gerar uma vinda de profissionais especializados para cá. Então, tudo isso vai colaborar para um novo ecossistema
mais fundamentado. Temos aqui um lugar chamado Tecnopuc, que é uma universidade que tem um edifício com um berçário de startups, né? Assim como em Santa Catarina tem a Ágora e a Hub de Inovação, que é também um prédio bem grande junto a um condomínio de indústrias em Joinville. E eu até estou em contato com eles para trazer uma extensão dessa operação para Caxias do Sul, que é outro polo industrial aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse movimento que eu vou fazendo parece uma gotinha no oceano, mas abre ideias que, né, se eu vou participar ou não, se eu vou fazer o projeto ou não, mas eu estou, de uma certa forma, fomentando uma conexão entre diversas partes, diversos players, né, Sim. para fazer andar o mercado, vendo o que está deficiente num local e o que está eficiente em outro. Então é bacana conversar com as pessoas e ir estimulando esse tipo de coisa. Exatamente. E isso é uma coisa muito próxima ao meu coração também. É um dos motivos que eu faço esse podcast, para me conectar com pessoas como você e possibilitar que você se conecte através desse podcast com outras pessoas também. Então, Thomas, eu agradeço muito sua participação aqui hoje, os seus insights, compartilhar a sua perspectiva e a sua incrível jornada até então. Muito obrigado e foi um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, igualmente, Gui, pelo convite e pela participação. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Inevitable Cast. O podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, consultoria que ajuda empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados e a escalar suas operações com automação inteligente de processos e soluções de IA. Se você quiser saber mais como aplicar essas estratégias no seu negócio, acesse o link na descrição e agende uma consulta gratuita. Até o próximo episódio.